be. I woke today, canceled all my plans, and I stepped right outside with my guitar in my hands, and the notes became loud as the sound caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm going down the road to... Olá, Farroupilha, inicia o terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista. Hoje com o tema responsabilidade. Bem, então no primeiro e segundo bloco já discorri bastante sobre esse conceito de responsabilidade, que todos somos corresponsáveis e que por isso é importante que vamos em busca do conhecimento, porque o conhecimento é o que nos dá a consciência, né? É o que nos dá o saber, é o que nos dá o critério de poder decidir se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim, se uma decisão será favorável ou desfavorável. Então é importante que tenhamos essa autorresponsabilidade, né, para que saiamos dessa nossa crença de que já temos o conhecimento pleno de determinado assunto e que vamos ao encontro minucioso do saber. Porque a vida nos demonstra que, por vezes, acreditamos uma coisa e logo, na execução, no andamento da própria vida, vemos que aquilo que pensávamos não era como acreditávamos que fosse. Então, a vida tem isso e, por isso, o conhecimento ele é contínuo. Algumas verdades servem para determinados momentos, porém, para outros momentos, em diferentes circunstâncias, com diferentes elementos, com uma diferente dinâmica, que a própria vida se transforma, é preciso ter um conhecimento renovado. Para sermos responsáveis, é preciso que tenhamos conhecimento. É preciso que buscamos o saber daquilo ao qual nós estamos, então, nos atribuindo de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, quando elegemos alguém para uma determinada função ou quando assumimos determinada função, devemos ser responsáveis. Responsabilidade tem como um de seus componentes a competência. Para uma pessoa ser responsável, ela precisa ser competente. Ser competente é ter a capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto. Então, ser responsável é a obrigação de qualquer cidadão para uma vida saudável em sociedade. Responsabilidade é a obrigação a responder pelas próprias ações e pressupõe que essas ações apoiam em razões ou motivos. Por isso é importante, quando se fala em comunidade, é preciso que tenhamos princípios, é preciso que tenhamos valores, é preciso que tenhamos metas e objetivos comuns. Que todos nós, comunidade, que tenhamos esses valores, esses princípios, esses objetivos, essas metas a serem alcançadas, que sejam iguais para todos. Então, quando se busca uma qualidade de vida, que todos tenhamos uma qualidade de vida parecida, que todos tenhamos um mínimo existencial de qualidade. Como mencionei, estamos vivendo na 7ª economia do mundo, porém, temos em Farroupilha pessoas que em miséria, temos que viver em casas, em prisões domiciliares, em casas com cercas elétricas, arames farpados. Temos que nos proteger em carros com películas escuras, temos que ter determinados horários, determinados locais para sair. Isso, pessoal, não é vida, tá? E eu digo para vocês que nessa mesma esfera terrestre que está incluído Farroupilha, Brasil, Rio Grande do Sul, essa mesma esfera tem lugares que pode-se ter, sim, essa liberdade de poder sair, de poder usufruir das coisas. Hoje nós não temos estradas, então nos privamos, trabalhamos, conquistamos e não podemos então desfrutar do nosso veículo com tranquilidade porque ele vai arrebentar um pneu, vai arrebentar uma roda. Posso sofrer um acidente em função de irresponsabilidades, Responsabilidade de quem deve governar pela qualidade das estradas não está fazendo, porque essa pessoa também foi eleita de forma irresponsável. Alguém colocou essa determinada pessoa sem ter o conhecimento que ela era capaz ou não. E essa própria pessoa foi irresponsável porque assumiu essa função
sem ser capaz de fazer, né? Então é uma consequência decorrente de várias irresponsabilidades. Por isso o tema responsabilidade é muito importante e deve ser incluído na educação de base, né? Lá em casa, nas famílias e na escola, e deve se dar continuidade. Infelizmente, na nossa nação, né, a impunidade é muito grande, né, então nós temos essas mazelas que nos assolam, mas nós podemos reverter isso sendo responsáveis pelos nossos próprios atos. Cada indivíduo sendo responsável, tendo essa consciência desenvolvida, teremos uma sociedade melhor. Sociedade é a soma dos indivíduos. Para isso, então, é importante que trabalhamos isso. Bem, eu preparei, como havia dito, né, no primeiro bloco, eu preparei algumas frases de pensadores que têm, então, como tema principal a responsabilidade. Então, passo com vocês agora essas fotos e essas mensagens. Então, uma frase de George Washington: felicidade e responsabilidade moral são inseparavelmente ligadas. Então, para sermos felizes, é preciso que tenhamos responsabilidade moral. Podemos nos divertir, podemos estar em êxtase, podemos estar alegres em momentos de irresponsabilidade. Encho a cara, bebo um monte, me divirto, estou rindo, porém, isso trará consequências nefastas. Possíveis acidentes de trânsito, prejudicando a saúde, né? Tendo problemas com família, com amigos. Então, a responsabilidade moral e a felicidade são inseparavelmente ligadas. George Washington. Dalai Lama: a responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência humana. Bem, então isso é mais ou menos um resumo daquilo que eu tentei passar para vocês no primeiro e segundo bloco, né? Que nós todos somos interdependentes, não vivemos sozinhos, dependemos um do outro, independente da nossa capacidade intelectual, independente da nossa classe social, todos nós coabitamos. Então, para que tenhamos uma vida melhor, é preciso que tenhamos uma homogeneidade social. E para isso precisamos que tenhamos governos competentes que proporcionem, então, as qualidades mínimas para que isso aconteça, tendo como base a educação de qualidade. E não estou dizendo que isso é incompetência dos professores, existem professores extraordinários, porém com condições de trabalho muito difíceis, né? Com estruturas escolares péssimas. Tá? Então, responsabilidade primordial dos nossos administradores é qualidade da educação, qualidade da segurança e qualidade da saúde. E é uma responsabilidade de todos nós. Diz o Dalai Lama: responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência humana. Michelle Obama, a esposa então do Barack Obama, tá? Diz assim: como mãe, eu sei que é minha responsabilidade e de ninguém mais criar e educar os meus filhos. Então é importante também essa questão que nós fala-se muito pouco, né? De um controle de natalidade. É importante e sabe-se. Há muitas entidades que são contrárias a isso, mas é importantíssimo que se tenha um controle de natalidade, porque estão sendo geradas muitas crianças que logo não têm família, não têm pai, não têm mãe, né? Que logo estarão ao léu, estarão expostas a todas as dificuldades que a vida tem. E provavelmente, né? Então é uma irresponsabilidade hoje colocar uma criança no mundo sem ter uma estrutura mínima para que ela se desenvolva. Tá? E como diz a Michelle Obama, como mãe, eu sei que é minha responsabilidade e de ninguém mais criar e educar os meus filhos. Então é importante isso, né? Mais uma vez, administradores públicos, comunidade, pessoas, o mundo são as pessoas que fazem. Por isso é importante que tenhamos o conhecimento, que sejamos responsáveis, que nos queiramos bem, que terminamos com as hostilidades, que possamos dialogar para então criar um ambiente onde se tenha assim de verdade uma vida melhor.
Todo direito envolve uma responsabilidade. Toda oportunidade, uma obrigação. Toda posse, um dever. Então, esse é Rockefeller, um dos maiores empresários do mundo, né? Então, todo direito envolve uma responsabilidade. Toda oportunidade, uma obrigação. Toda posse, um dever. É uma falta de responsabilidade esperarmos que alguém faça as coisas por nós. John Lennon. Tá? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Tá? Pablo Neruda. Então, isso também, né? Quer dizer assim, todos nós somos livres para escolher, para tomar as decisões que queremos, mas seremos prisioneiros das consequências. Tá? Então, isso é responsabilidade. Nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela engaja a humanidade inteira. Isso é um filósofo francês, Sartre, tá? Um dos maiores pensadores de todos os tempos, e que vem também quase um sinônimo, né, do que diz o Dalai Lama. Né? Nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela engaja a humanidade inteira. Tá? Isso chama-se interdependência. Somos todos interdependentes. Tá? Todas as ações de cada pessoa repercutem na vida dos demais. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Tá? Isso é Platão, 428 a 347 a.C. Por isso é importante, pessoal, que nos envolvamos, que façamos com que a nossa gestão pública seja feita por pessoas responsáveis, pessoas competentes. Partidos políticos escolham melhor os seus representantes. É uma vergonha o que se expõe. É uma vergonha. Qualquer profissional de qualquer área, para que atue, ele precisa ter uma formação. E para uma das funções mais nobres, que é o governo, a administração, a gestão pública, não se tem esse critério. É irresponsabilidade de quem se expõe a isso, é irresponsabilidade de quem fornece, de quem proporciona essas pessoas, tá? E é responsabilidade de quem elege essas pessoas. Tá? Então é importante que as pessoas competentes, capazes, elas se envolvam, porque a nossa nação, o nosso município, a nossa comunidade, quem constrói ele somos nós. Tá? Importantíssimo isso. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Então, mais uma do Platão, né? A responsabilidade que nós temos conosco mesmo. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Então, isso são os 8 passos que a ONU elencou para uma vida melhor, tá? Então aí nós temos acabar com a fome e a miséria. Segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre seres e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhoridade à saúde das gestantes. Sexto, combate à malária e a outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então isso é a ONU, são os oito elementos que a ONU escolheu para uma vida, para um mundo melhor, um mundo de responsabilidade social, um mundo de desenvolvimento. Um mundo sem mazelas. Abraham Lincoln, você não consegue escapar da responsabilidade de amanhã, esquivando-se dela hoje. Então, é isso aí. Todo ato que nós temos gera uma consequência. Tá? Então, é importante que tenhamos essa consciência plena da nossa responsabilidade, seja na ação mais mínima que tenhamos.
A grande responsabilidade do ser humano consiste em saber discernir. O mundo espera que cada um de nós assuma essa importante tarefa do justo equilíbrio. É o que eu falei para vocês, a consciência, saber escolher o que é bom, o que é ruim, ter critério. E isso só vem a partir do conhecimento, a partir da análise, a partir do estudo. Tá? Isso é importante, essa frasezinha que está aparecendo agora no vídeo, tá? Porque é muito comum nas conversas, né? A gente falando de fulano, falando de ciclano, falando de bobagens, tá? Então Platão diz, tá? Em 347 anos antes de Cristo, pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Então, quando nós vamos falar de alguém, vamos morder a língua, tá? Porque isso gera consequência negativa, tá? Diminuindo os demais, sem conhecimento, muitas vezes sem saber, né? Estamos falando dos demais, tá? Vamos tratar de falar de ideias, né? Vamos ser inteligentes, falar sobre projetos, né? Falar sobre soluções, né? Então, isso também é ser responsável. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Platão. Então, Platão era um defensor do conhecimento, da busca pelo saber, né? Então ele diz assim, para que nós tenhamos então um progresso, primeiro devemos começar conosco mesmo, né? Então era isso, pessoal, o programa que eu preparei para vocês, falando sobre responsabilidade. Volto a lembrar que é uma responsabilidade, todos nós somos corresponsáveis, interagimos, somos interdependentes e precisamos, então, para ter uma sociedade melhor, precisamos que tenhamos objetivos em comum e que trabalhamos em busca disso. Tá? Já dizia Confúcio, uma sociedade desenvolvida é uma sociedade onde não há distinção de classes. Isso pode se alcançar. Existem nações no mundo onde há uma homogeneidade de classes, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm valor, porque todos os trabalhos têm valor. Tá? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe o suficiente a não ter nada a aprender e ninguém é tão tolo que não tenha nada a ensinar. Tá? Então a gente tem que trabalhar para o autodesenvolvimento, para logo o desenvolvimento de todos. Tá? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem me permitido entrar nos vossos lares e até um próximo programa. Became a loud as a sound, caressed the air, and I kicked it up a notch as I strolled without a care, 'cause I'm done.